Tema 2. Características da federação. Apesar de cada Estado federativo apresentar características peculiares inerentes às suas realidades locais, encontramos alguns pontos em comum que podem assim ser sistematizados. A. Descentralização política. A própria Constituição prevê núcleos de poder político, concedendo autonomia para os referidos entes. B. Repartição de competência. Garante a autonomia entre os entes federativos e, assim, o equilíbrio da federação. C. Constituição rígida como base jurídica. É fundamental a existência de uma Constituição rígida, no sentido de garantir a distribuição de competências entre os entes autônomos, surgindo, então, uma verdadeira estabilidade institucional. D. Inexistência do direito de secessão. Não se permite, uma vez criado o Pacto Federativo, o direito de separação, de retirada. E. Soberania do Estado Federal. A partir do momento em que os Estados ingressam na Federação, eles perdem soberania, passando a ser autônomos. Os entes federativos são, portanto, autônomos entre si, de acordo com as regras constitucionalmente previstas nos limites de sua competência. F. Intervenção. Diante de situações de crise, o processo interventivo surge como instrumento para assegurar o equilíbrio federativo e, assim, a manutenção da federação. G. Auto-organização dos Estados-membros. Ocorre através da elaboração das constituições estaduais. H. Órgão representativo dos Estados-membros. No Brasil, de acordo com o artigo 46, a representação dá-se por meio do Senado Federal. I. Guardião da Constituição. No Brasil, é o STF. J. Repartição de receitas. Assegura o equilíbrio entre os entes federativos. Federação na Constituição Federal de 1988 e princípios fundamentais, composição e sistematização conceitual. Preceitua o artigo 1º, caput da Constituição Federal de 1988, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. O caput do artigo 18 complementa, estabelecendo que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Diante disso, pode-se esquematizar forma de governo, republicana, forma de Estado, federação, característica do Estado brasileiro. Trata-se de Estado de Direito, democratizado, qual seja Estado democrático de direito. Entes componentes da Federação: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sistema de governo presidencialista. Fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 1º enumera como fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos fundamentais vêm relacionados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Os fundamentos são inerentes ao Estado, pois fazem parte de sua estrutura. Quanto aos objetivos, eles consistem em algo exterior que deve ser perseguido. A Constituição Federal de 88 assim os define: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. O artigo 4º da Constituição Federal de 88 dispõe que a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade,
concessão de asilo político. Vedações constitucionais impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Existe expressa vedação constitucional prevista no artigo 19 da Constituição Federal de 88, impossibilitando aos entes federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos, ou seja, os documentos públicos presumem-se idôneos. Criar distinções entre brasileiros ou dar preferências entre si é inegável desdobramento do princípio da isonomia.